do Espírito Santo. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que prioriza a presença do Espírito Santo, é uma igreja frutífera, é uma igreja onde acontecem milagres, é uma igreja onde acontecem curas, é uma igreja onde há salvação. Então, nós vemos aqui que só podemos romper, só podemos prosseguir, se queremos ter realmente uma caminhada e queremos ser reconhecidos e que as nossas palavras impactem pessoas, alcancem vidas, e se queremos realmente ser canais de bênção, só há uma forma: precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós vemos que ao longo do tempo, pessoas que negaram a presença do Espírito Santo, igrejas que negaram a presença do Espírito Santo e a sua existência, são igrejas que não perduram, que vivem em engano. Então, nós vemos aqui que uma grande transformação de Pedro a partir do momento em que ele é cheio do Espírito Santo. Como é que pode um homem, em uma só noite, nega Jesus Cristo 3 vezes e consegue em 2 pregações, na primeira alcançar 3.000 vidas e na segunda mais 5.000 vidas? Irmão, ele montou uma igreja de 8.000 membros. Qualquer pastor queria uma igreja dessa hoje, e ele consegue isso em 2 oportunidades. Mas como? 5.000. Acrescenta, desculpa. Então, obrigado pela correção. Então nós vemos aqui que há uma transformação na vida de Pedro quando ele é cheio do Espírito Santo. Um outro ponto que eu quero levantar aqui no capítulo 4 é que ele fala no versículo 10, por meio do nome de Jesus Cristo. E também no versículo 11, que ele fala o seguinte: a pedra que vocês construtores rejeitaram, aqui se tornou a pedra angular. Afinal de contas, o que é a pedra angular? Ou pedra fundamental? Alguns dizem que a pedra angular era a primeira numa edificação, nas antigas edificações, era a primeira pedra a ser colocada. Ela ficava na esquina. Então ela dava o esquadro e também o lançamento das demais pedras, o encaixe das demais pedras. Então era a primeira pedra a ser colocada. Era colocada no canto, ela dava um esquadro entre 2 paredes e as pedras eram colocadas ali sobre elas e ela dava a disposição das pedras. Mas tem um conceito que às vezes a gente passa. Vocês já viram aqueles arcos em pedra? Todos já viram? Já, né? Aquilo era a gente tem várias construções hoje, né, que perduram ao longo do tempo, que eram feitas em pedras, inclusive vários arcos. A gente vai ver isso principalmente em construções romanas. Era uma forma de construção, uma técnica construtiva dos romanos. As pedras eram colocadas uma sobre aqui do lado, como um pórtico, e depois em ângulo elas iam se fechando, e ali era colocada uma pedra no meio, lá em cima, a última, a do topo. A gente chama ela de chave, porque aí vinha aquela pedra e travava todas as outras pedras. Então, sem cimento, sem argamassa, sem nada, somente por encaixe, as pedras se seguravam. A gente chama isso de equilíbrio por compressão. Né? Você lembra disso aí da faculdade? Não? Então a gente chama isso de equilíbrio por compressão. Então a principal pedra é aquela lá de cima, porque ela que encaixa e trava todas as outras. Então é como se eu tivesse aqui um do lado do outro, se apertando, e a gente não sai do lugar. Só que se você tira aquela primeira pedra, aquela única pedrinha, você tem um arco lindo e maravilhoso, um aqueduto lindo e maravilhoso,
né? Como a gente tem lá o aqueduto dos Arcos lá da Lapa, né? Que usa essa mesma técnica construtiva. Se você tira aquela pedra, tudo cai. Uma só pedra segura todo o conjunto construtivo. E é exatamente isso que lá em Salmos, capítulo 118, versículo 22, fala: a pedra os edificadores rejeitados foi posta como pedra angular, a pedra que sustenta tudo, a principal pedra, quem sustenta hoje, quem é a pedra principal, nossa pedra angular é Jesus Cristo. Glória a Deus. Da mesma forma que um arco, ele se sustenta por uma pedra e todas elas são sustentadas e encaixadas perfeitamente, e uma só pedra é a responsável por dar todo o equilíbrio, e sem ela tudo desmorona. Da mesma forma é a igreja. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, e sem ela tudo desmorona. Sem Jesus Cristo tudo desmorona. Não há como caminhar, não há como prosseguir sem esta pedra angular. Não há como caminhar, não há como prosseguir sem Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia. E aqui, em Mateus, eu queria que vocês abrissem Mateus capítulo 21. Exato. Você tá bom de memória, hein, Luizão? 42. Diz o seguinte: Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Jesus ele confirma que ele é a pedra angular. E nós vemos aqui que a pedra angular é a pedra fundamental para uma edificação, para uma construção. Sem ele não há vida, tudo cai. E nós vemos aqui que Jesus, em João, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está falando aqui, olha, e Filipenses confirma que Deus o exaltou e lhe deu uma posição que o seu nome está acima de todo o nome. Então ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação se não for por meio de outro nome. O único nome que nos dá salvação é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso nós temos que entender. A verdade absoluta é Jesus Cristo, é o seu nome. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém tem vida a não ser por meio dele. Viver sem ele é viver, é existir apenas. Sem Jesus Cristo nós apenas existimos, porque não vivemos. Porque somente nele é que nós temos vida e somente nele que nós temos salvação. E é interessante que no versículo 44 aqui de Mateus ele fala: aquele que cair sobre a pedra será despedaçado, mas aquele que a pedra cair será reduzido
a pó. Irmãos, existem duas maneiras da gente prosseguir na vida, da gente caminhar. Existem duas formas. Uma, ou a gente vai de encontro a Jesus, ou ele vem de encontro a gente. Como é que é isso? Quando a gente se predispõe, quando a gente vai de encontro a Cristo, nós somos despedaçados. Mas quando a gente começa a deixar ele de lado, deixa ele de lado, mas Jesus, mesmo com a sua infinita graça, ele vai lá atrás da gente ainda. Só que quando ele vai atrás da gente, é mais doloroso. Porque aí quando a pedra vem sobre a gente se torna pó. Irmãos, o processo, de toda forma, ele é dolorido. Porque quando a gente deixa Jesus Cristo moldar a nossa vida, nós deixamos Jesus Cristo dirigir a nossa vida, nós temos um confronto direto com nós mesmos. Porque nós temos as nossas vontades, nós temos o nosso querer, e a nossa carne predispõe para isso. E aí quando nós vamos de encontro a Jesus e falamos assim: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida te pertence, a minha vida é tua, faz de mim o teu querer. Jesus fala: tá bom, eu vou agora te moldar da minha forma. E aí quando a gente vai de encontro à pedra, nós somos despedaçados. É doloroso. Mas quando nós deixamos, quando a gente deixa de lado, a gente vai levando a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, e quando Jesus nos puxa de volta para Ele, aí nós somos transformados em pó. Irmão, aí é mais doloroso ainda. Então é melhor, menos doloroso. O processo se torna mais fácil quando nós vamos de encontro a Jesus Cristo. Que nós possamos nessa manhã entender, nós possamos nos predispor de encontro a Jesus Cristo, de chegar a Ele, de procurar a presença dEle, e falar: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu ser, faz de mim o teu querer, faz a tua vontade dentro de mim. De toda forma, o processo vai ser doloroso, porque nós vamos ser confrontados contra nós mesmos. Mas o processo será muito mais fácil e muito mais simples quando nós vamos de encontro a Ele, quando nós nos lançamos sobre a pedra. Vocês estão compreendendo até aqui? Amém. 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 Vamos voltar ao Atos capítulo 4. Oi? Está falando aqui um monte de pedra aqui, eu lembrei da pedra lá de Daniel. Lá em Daniel 2, 34 e 35. 34 fala: quando estava olhando, uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro de baixo e esmiuçou. Aí o versículo 5 fala: mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então essa mesma pedra se torna uma montanha e enche toda a terra. É o reino dele. Amém. Bem colocado, pastor Henrique. Obrigado pela colocação. Por isso que é bom que está aqui, por exemplo, os teólogos aqui, que na hora. Vamos voltar, paramos no versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles um homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome.
Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Nós vemos aqui mais uma vez falando que Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, mas eles tinham um diferencial, que era o Espírito Santo, e eles falavam com verdade, com propriedade. E aqui nós vemos os mestres da lei que se admiraram com isso. E mesmo na época com Jesus, os mestres tentavam encontrar nas suas falas, nas suas pregações, erros. Mas eles, em todas as vezes, eles foram frustrados, porque Jesus Cristo é a verdade absoluta. E contra a verdade absoluta não há argumentos. Então, os mestres da lei falharam em tentar encontrar erros em Jesus Cristo. E tentaram fazer a mesma coisa aqui com os apóstolos. Só que da mesma maneira, eles também não encontraram erros. Por quê? Porque eles tinham a presença do Espírito Santo. E quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós falamos com verdade, falamos com propriedade. Uma igreja com a presença do Espírito Santo é uma igreja onde acontecem curas, onde acontecem milagres, acontece salvação. É uma igreja frutífera. E contra isso não há argumentos. Não há como se argumentar contra uma pessoa que ela teve uma transformação de vida depois de encontrar Jesus Cristo. Não há argumentos contra uma pessoa que ela encontrou salvação em Jesus Cristo. Não há argumentos contra uma pessoa que necessitava de um milagre, e um milagre aconteceu na sua vida. Não há argumentos que vão contra uma pessoa que precisava de uma cura, e ela foi curada. Então, contra tudo isso, contra a verdade que é Jesus Cristo, não há argumentos. Amém. Por mais que se procurem argumentos, não há como ir contra a verdade. Não há ir contra aquilo que Jesus Cristo realizou, realiza e realizará em nossas vidas. Amém. E nós vemos aqui que os mestres, da lei, eles não conseguiram encontrar argumentos contra Pedro e contra João. E não iam encontrar mesmo. Mas aí eles falam, olha, os adverte, e fala que não falassem nem ensinassem mais sobre o nome de Jesus. Eles queriam que aquilo não se espalhasse. Eles não queriam perder o seu poder, o seu domínio que eles tinham na época. Mas a partir aqui do versículo 19, nós vemos a reação de Pedro e João contra as ameaças dos mestres da lei. E fala o seguinte, a partir do versículo 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Nós vemos aqui que diante de uma ameaça, diante de um confronto, o que fazer? Talvez seja um questionamento de muitos nós, quando somos confrontados, como quando sofremos afrontas, ameaças. O que devemos fazer? Temer a homens ou temer a Deus? E Pedro e João aqui nos dão uma lição bem clara.
antes de temer a homens, devemos temer a Deus. Mesmo diante, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por batalhas, mas não devemos temer, porque maior é aquele que está em nós. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece ser loucura isso, né? Mas nós entendemos aqui que tanto para Pedro, para João, para Paulo, para todos os apóstolos ali na igreja primitiva, e para eles, mais antes de temer a homens, eles tinham temor a Deus. Então eles antes, mesmo sobre ameaças, sobre afrontas, eles nunca desistiram. Eles nunca pararam de pregar esse evangelho que veio até os dias de hoje. Nós vemos Paulo falando muito incisivo: olha, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando: olha, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de levar essa mensagem, eu não vou parar de pregar o meu Senhor Jesus Cristo. E nós vemos todos os apóstolos tendo este mesmo pensamento, essa mesma ousadia, essa mesma intrepidez. Mas por que eles tinham essa coragem, essa intrepidez? O Espírito Santo. Talvez esses são nossos temores. Não falo de afrontas de vida, de morte, como as que eles tinham aqui. Talvez sejam outros temores. Talvez talvez tenhamos vergonha de falar. Às vezes temos medo de que, se falarmos sobre o Evangelho, nós seremos demitidos, nós seremos deixados de lado. Mas Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante, que prega o Evangelho, se for preciso, use as palavras. A pregação do Evangelho não é meras palavras. A pregação do Evangelho não é somente falar. Não é somente palavras que nós podemos proferir. O pregar o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é viver o Evangelho. É viver o Jesus Cristo. As pessoas são alcançadas também pelas nossas palavras, mas elas são muito mais alcançadas pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pela nossa ousadia, pela nossa intrepidez. É dessa forma que o Evangelho alcança as pessoas. Nós somos, a palavra lá na frente fala que nós somos espelhos. O que é um espelho? Ele reflete uma imagem. Se nós somos espelhos, nós temos que refletir a Jesus Cristo. E nós só podemos refletir a Jesus Cristo se nós tivermos Jesus Cristo dentro de nós. Então, o pregar o Evangelho, levar a mensagem, ser um canal de salvação, passa muito mais além do que apenas falar. Ele vai muito mais pelas nossas ações. Dentro desse pensamento que você está falando, eu ouvi uma frase bem interessante essa semana. Antes de convidar alguém para a sua igreja, você deve convidar alguém para a sua vida, essa pessoa para a sua vida. Para vir dentro do que você está falando mesmo. Né? Porque às vezes a gente convida alguém, mas joga para a igreja, né? Mas não, a nossa vida, que a gente está convivendo com essa pessoa, vai dizer muito mais do que muitas coisas que ela fala na igreja. Então, bem interessante. Exatamente. O Carlos Eduardo falou uma coisa interessante, que é exatamente isso. Antes de convidar para a igreja, convide para a sua vida, né? As pessoas, elas terão interesse em vir para a igreja se elas tiverem interesse em você. Primeiramente em você. Se elas não olharem em você e ver alguma diferença em você. Me traz à memória uma certa situação. Um pregador
na parte da manhã, falando a respeito de família. Aí o filho dele e a esposa dele chegou atrasado. Aí ele virou e disse assim, o filho dele gritou, mãe, vamos mudar para a igreja, que meu pai está pregando que no vídeo, na igreja ele tinha, entendeu, um certo estado, ele pregava. E lá na casa dele, contradizia tudo. Exatamente, é ser uma coisa aqui dentro, mas sair da porta ser outra coisa. Tudo, entendeu? Então nós temos que expressar a Cristo principalmente em nossos lares. Exatamente. Nossos filhos, a nossa parentela tem que nos ver como pessoas diferentes em todas as atitudes. Conheceu o fulano? Então, outrora sim, hoje é completamente diferente. Um homem de Deus expressa Deus. Exatamente. Então, se queremos alcançar vidas, nós temos que começar, se nós queremos refletir a Cristo, nós temos que ter Cristo dentro de nós. Então tem que primeiro ter uma mudança dentro de nós. E as pessoas só se interessarão pela nossa pregação, se eles verem diferença dentro de nós. Se eles falarem assim, olha, você é uma pessoa diferente. Por quê? Aí ele começa a se interessar, nós convidamos para as nossas vidas, e eles começam a dizer, mas por que você é uma pessoa diferente? Olha, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Ah, é? Como é que eu consigo esse Jesus Cristo? E é assim que nós vamos alcançar as pessoas. Tiago, quando a gente mudou lá para a oficina onde eu estou agora, o meu vizinho lá já estava lá, né? Que é o Marcos Vieira, ele é pai de santo. Quando a gente mudou para lá, eu e minha mulher, a oficina não é minha, é dela, né? Aí, é dela, eu sou empregado. Aí quando a gente mudou para lá, aí esse pai de santo ele veio perguntar para ela, né? Não para mim, ele perguntou para ela. O que a gente era? O que vocês são? Aí ela falou, nós somos evangélicos, servos do Senhor. Na hora que falou, ele pegou, não, beleza, eu sou católico, não sei o que lá. Não, é pai de santo, né? Na verdade ele mentiu. Aí, beleza, passou algum tempo, ele chegou para nós e falou, mas vocês são diferentes demais, ué. Aí a gente perguntou, mas por que a gente é diferente? Porque a primeira vez que eu vejo é evangélico honesto. São vocês. Eu não vejo isso aqui direto eu lido com o evangelho. Geralmente o evangélico é mentiroso, ladrão, ele começou a falar um monte de coisa, sabe? Aí ele foi contar alguns casos, né? De pessoas evangélicas que enganaram eles lá. A que ponto chegamos, né? Absurdo, né? A que ponto Mas eu chegamos. falei para ele, Tiago, assim, ele perguntou, vocês são o quê? Se nós somos evangélicos. Porque crente, até o diabo é. A que ponto chegamos, né? Mas então, constantemente as pessoas falam, eu ser cristão, se intitular ser cristão igual fulano, cicrano, o bom que você faz, muitas vezes a pessoa esquece. Mas aquele que macula o nome do Senhor, é lembrado, é jogado na sua cara e te confrontado. Entendeu? Então, se queremos, com tudo isso, se queremos levar esse evangelho, pregar este evangelho, nós temos que começar por nós mesmos. Nós temos que começar a mudança por nós mesmos, né? Nós precisamos deixar Jesus Cristo entrar em nós mesmos, né? Primeiro nós precisamos, né, ir de encontro à pedra, para que nós possamos ser moldados, possamos ser transformados. E somente assim nós vamos refletir a Jesus Cristo. E aí somente assim as pessoas conseguirão enxergar Jesus Cristo nas nossas vidas. Então nós precisamos primeiramente mudar, sermos transformados em nós mesmos, para depois nós podermos transformar alguém. Não falo nem transformar alguém, quem transforma é Jesus Cristo, mas sermos canal para levar a Jesus Cristo. Amém? Vamos seguir, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações,
e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste, o santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Aqui nós vemos aqui o retorno, eles voltam, se reúnem, Pedro e João contam tudo o que tinha acontecido, todas as ameaças que sofreram. E eles fazem uma oração, se juntam, se reúnem e fazem uma oração em conjunto. Mas a oração deles não foi: mata aquele povo, mata todo mundo. Senhor, está vendo, estamos sendo afrontados. Tira eles do nosso caminho. Irmãos, a oração deles foi totalmente diferente. Eles pediram foi mais ousadia, mais coragem, mais sinais milagrosos. Aleluia. Essa tem que ser a nossa oração. Glória a Deus. Se somos confrontados, se somos ameaçados, se somos interpelados de algum lado, a nossa oração tem que ser: Senhor, me dê mais ousadia, faz de mim um canal, realiza milagres, realiza curas, porque é assim que as vidas são alcançadas, é assim que as pessoas são transformadas. É quando as pessoas veem salvação, quando elas veem cura, quando veem milagre. Contra as trevas, a treva só se esvai quando há mais luz. Então, a oração da igreja aqui, dos discípulos nesse período aqui, é muito bem clara sobre pedir ousadia, sobre pedir mais capacitação. Se hoje, nessa manhã, que essa seja também a nossa vontade, que seja a nossa oração, que seja o nosso pedido: Senhor, me capacita. Eu tenho as minhas fraquezas, Senhor, eu tenho as minhas dificuldades, mas me capacita, Senhor, me dá mais ousadia, me faz romper, coloca na minha boca as tuas palavras, faz de mim o teu querer, faz de mim o teu canal. É essa a nossa oração, é assim que nós precisamos caminhar, nós precisamos nos predispor a Jesus Cristo. Não é sermos confrontados e querermos confrontar com o mal, mas confrontar da mesma forma que Jesus fez, com verdade, com bondade, com caridade, com ousadia, e que nessa manhã nós possamos entender que somente o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, é que nos dá essa coragem, nos dá intrepidez, nos dá essa ousadia. Aleluia. No versículo 31 diz que depois de orarem, abalou ou tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso aqui, lá no Antigo Testamento, quando Deus falava, dizia que a terra tremia e ouviam-se trovões, que a voz de Deus fazia abalar a terra e eram como trovões. Chegou ao momento que o povo falou assim: olha, Moisés, que Deus fale somente com você, porque toda vez que Deus fala, treme a terra, né? Vem trovão.
Então, nós vemos que a voz de Deus é como um tremor, é como um abalo. Nós vemos aqui que em Atos, depois de orarem, a terra tremeu. Então, parafraseando, Deus falou. Deus respondeu a oração. E Deus continua falando nos dias de hoje. Ele nunca parou de falar. Em Hebreus capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte, 12, 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Atos capítulo 16, versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então nós vemos que lá no Antigo Testamento, a voz de Deus é comparada a um tremor, a um abalo. Nós vemos que em Hebreus, que a voz de Deus abala a terra, ela faz estremecer a terra, mas com um objetivo, qual? Remover tudo aquilo que pode ser removido, para permanecer as inabaláveis. Aleluia. E nós vemos aqui no capítulo 16 que houve um abalo quando Paulo e Silas estavam na prisão, e depois de um abalo as portas e cadeias se quebraram. Irmãos, Deus continua falando. A sua voz é como um tremor, a sua voz é como um abalo. E quando ele fala, e quando há esse tremor nas nossas vidas, quando há esse abalo nas nossas vidas, coisas são removidas. Mas o que é removido? Tudo aquilo que pode ser abalado, tudo aquilo que é desnecessário. Quando Deus vem sobre a nossa vida, quando Ele fala as nossas vidas, naturalmente, quando Deus vem, alguma coisa vai acontecer nas nossas vidas. Algum abalo, algum tremor vai acontecer nas nossas vidas. Mas para que coisas sejam removidas, coisas que nos tiravam da presença dEle, ou coisas que nos afastavam da presença dEle, para que permaneça somente as inabaláveis. Mas isso não é para nos preocupar. Por quê? Porque abalos que vêm de Deus, quando Deus fala nas nossas vidas, esses abalos não são e nunca serão para nos destruir. São apenas para nos libertar. Da mesma forma que Paulo e Silas foram libertados. Quando houve um tremor, houve um abalo. Não foi para destruírem eles, mas para libertar a eles. Então, quando Deus falar aos nossos corações, nossas vidas serão estremecidas. Nossas vidas serão abaladas. E coisas serão removidas. Para que permaneçam as inabaláveis. Mas para que nós sejamos libertos de coisas que são desnecessárias. E o mais interessante, aí voltamos para o capítulo 4, é porque depois de um tremor, vem o Espírito Santo. Irmãos, toda vez que Deus falar aos nossos corações e nós formos abalados, nós seremos libertos de coisas que precisam ser removidas das nossas vidas. Logo em seguida, sobrevém sobre nós o Espírito Santo. É Jesus, é meio que Deus falando o seguinte: vem cá, filhinho, vem cá que eu vou cuidar de você. Tá vendo essa coisinha? Você não precisa. É igual a gente entrar num armário, num guarda-roupa velho, né, um guarda-roupa lá antigo, e de repente tem um monte de coisa guardada, e a gente começa a tirar as coisas, né? Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. E aí depois a gente vai lá e coloca coisas novas. Coisas novas só podem vir sobre as nossas vidas. Nós só vamos viver, né,
transformação, viver algo novo nas nossas vidas, quando as coisas velhas forem retiradas. Então Jesus fala assim: vem cá, filhinho, eu vou tirar isso aqui, que isso aqui você não precisa. E vai doer na gente, porque aquilo a gente às vezes gosta, e gosta muito. Tá vendo? Isso aqui você também não precisa, eu vou tirar de você. E aquilo vai doendo, vai doendo. Aí Jesus prepara tudo, ajeita tudo, e agora ele fala o seguinte: opa, agora você tem espaço. Aí vem assim, ó, Espírito Santo, agora vem o Espírito Santo e preenche tudo. Então aquelas coisas são removidas e depois nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Isso nos dá alegria, nos dá ousadia. Então abalos, quando Deus fala, quando Deus falar aos nossos corações, Ele vai estremecer as nossas vidas. Mas não devemos nos preocupar. Por quê? Porque esses abalos são para nos libertar e para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Vocês estão compreendendo até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, o tempo passa rápido, né? Vamos continuar, versículo 32. Da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui nessa parte final do capítulo, demonstra a Igreja de Cristo em sua essência. Unidade, né? Em unidade. A palavra falou tudo. A sua essência, unidade. A Igreja de Cristo em sua essência é uma unidade. É um único. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E a igreja, na sua essência, ela é uma unidade. Aqui fala que todos eles, guiados pelo Espírito Santo, tinham algumas características. E falam que entre eles não haviam necessitados, porque entre eles entendiam que não possuíam coisa alguma, que não eram deles. Um supria a necessidade dos outros. Exatamente. Um supria a necessidade. É a unidade. Quando nós falamos sobre a questão da necessidade de unidade, não quero falar aqui somente sobre questões financeiras, mas porque isso é muito supérfluo. Secundário, né? É secundário. Às vezes são necessidades interiores. Às vezes, tinha um texto que fala, eu gosto que fala o seguinte: a igreja não é um exército que marcha sobre os seus feridos. Isso era falado antigamente, que a igreja matava os soldados, seus soldados feridos. Hoje nós tratamos dos nossos soldados. Exato. Então, quando a gente fala que não haviam necessidades, a sua igreja em unidade, em sua essência, nós podemos trazer essas necessidades, não só necessidades financeiras, mas necessidades interiores. Às vezes nós nos reunimos aqui uma vez por semana, no domingo, e achamos que somente isso é unidade. A unidade, ela é fora de somente essas quatro paredes. É ser realmente uma família, entender as fraquezas uns dos outros e saber que como corpo nós temos as nossas dificuldades,
nós temos nós temos as nossas limitações e que nós precisamos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Eu preciso do Carlos Eduardo, talvez tenha algo que o Carlos Eduardo precise de mim, talvez tenha algo que eu precise do pastor Henrique. Nós somos um corpo e nós precisamos realmente viver como um corpo, como uma família, como unidade e suprindo as nossas necessidades um do outro. Às vezes nós temos necessidade porque eu não tenho dificuldade de entender determinado texto, mas tem um irmão ali que ele tem certa facilidade de ensinar, de transmitir palavras. Nós temos um irmão ali que tem uma certa dificuldade, talvez vamos colocar, de vir para a igreja, mas porque às vezes ele se sente fraco, às vezes ele está se sentindo desanimado e ele necessita de que pessoas estejam ali ao lado dele, incentivando, caminhando com ele. Então, aqui nós vemos a igreja primitiva, a igreja de Cristo na sua essência, que é ser uma unidade. Se nós queremos romper como um povo de Cristo, como um exército celestial, precisamos ter essa essência. A essência de sermos uma unidade, de sermos um só corpo, ajudando uns aos outros na nossa caminhada. Tiago, é interessante que no versículo 32 fala que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Lucas era gênio, então se ele colocou isso aqui é porque ele entendeu claramente a ideia de como era o trabalho dentro da igreja primitiva, né? Que enquanto uns, igual o levita que Barnabé, ele pegou e vendeu, sentiu a necessidade, viu que as pessoas estavam necessitadas, né? Em outra parte que ia falando que não havia necessitados, por quê? Porque as pessoas vendiam, né, suas coisas e ali supria a necessidade de todo mundo, não havia pobres, não havia pessoas que estavam precisando, porque ao mesmo tempo que pessoas com coração, sentimento, o amor vendiam suas coisas para ajudar, outras pessoas já tinham, como por exemplo os apóstolos, que era colocado nos pés dos apóstolos, como o levita fez, eles distribuíam isso. Então utilizava a mente na questão da distribuição e o coração na questão das pessoas estarem trazendo para ajudar uns aos outros. Exato, bem colocado, é bom. E trazendo isso para a igreja, nossos tempos, nós precisamos ter essa unidade, né? Como colocado, um era coração, o outro era razão. Às vezes tem coisas que nós somos bons em uma área, temos um irmão que é bom em outra área. Nós precisamos então ser unidade. E essa unidade, ela só vem quando nós temos quem nos une, quem nos faz um só, é quando nós temos a presença, nós somos cheios do Espírito Santo. Para sermos uma igreja em unidade, precisamos ter a presença do Espírito Santo. Só seremos unidade, só seremos a igreja em sua essência, se tivermos a presença do Espírito Santo. Nós só começaremos a escutar e entender as necessidades uns dos outros e caminhar como uma família, como uma igreja, se nós tivermos a presença do Espírito Santo. Porque é a presença do Espírito Santo que nos faz ter essas atitudes de coração, de razão, de entender que precisamos ajudar uns aos outros, de entender as dificuldades, as necessidades que nós temos entre nós. Somente quando tivermos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que nessa manhã nós eu concluo aqui e que possamos entender que coisas que aconteceram aqui, que são relatadas no capítulo 4, esses ensinamentos aconteceram porque eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Que nós possamos entender que nós precisamos da presença do Espírito Santo.
Precisamos colocar a Jesus Cristo como a pedra angular nas nossas vidas. Precisamos colocar a Jesus Cristo como a pedra fundamental nas nossas vidas. Que precisamos de ousadia nas nossas vidas. Nós precisamos de coragem nas nossas vidas. Precisamos ser unidade como igreja. Nós precisamos ser espelhos para refletir a Cristo nesse mundo. Precisamos, se queremos ser conhecidos como o povo de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E para sermos cheios do Espírito Santo, talvez nós precisamos ser abalados, nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ir de encontro à pedra, para que o Senhor Jesus Cristo, para que a presença do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e que possamos sim ter essa ousadia para sermos o corpo de Cristo e sermos um só, sermos unidade como igreja. Finalizo aqui essa palavra e nessa manhã você eu possa ter sido tentado ser didático. Não sou como os anteriores que aqui estiveram, e agradeço a oportunidade, pastor Henrique, pastor Luiz. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Então a gente está caminhando aqui ainda em Jerusalém. O foco ainda é Jerusalém. Lembra que a gente falou que até o capítulo 12 o foco era Jerusalém, a pessoa principal era o apóstolo Pedro, e ele saiu de Jerusalém e ia para Judéia e Samaria. Estamos ainda em Jerusalém. E aí o nosso amado irmão está falando da perseguição que está havendo. Que houve essa perseguição quando o Sinédrio chega e começa a ter inveja, igual o nosso irmão falou, inveja e a soberba ali, né? O orgulho. Com isso, persegue-se. Você vê que a inveja, ela cega. Depois que cega, meu amigo, a inveja, mesmo que os camaradas consigam ver claramente, falou, ó, Deus agiu ali, ó, porque o cara que estava coxo foi levantado. É igual lá na frente o camarada que fala o seguinte lá, o cego. Jamais ouviu alguém que um cego pudesse ter aberto os olhos, alguém abriu os olhos do cego. Se esse não fosse de Deus, não poderia fazer nada. É igual aqui, o coxo se levanta, mas os caras estão cegos. Por quê? Por causa da inveja. A inveja faz com que Satanás enche o coração. Então, nosso amado irmão trouxe esse negócio. E aí termina aqui, esse parágrafo que terminou, é o parágrafo meu, do domingo que vem. Tá certo? É tudo no mesmo parágrafo, sério mesmo. Porque desde o capítulo 2, por exemplo, capítulo 2, que o nosso amado irmão aqui, o presbítero, falou lá do Pentecoste, do versículo 42 até o 47, fala justamente o que ele falou aqui agora. Repetir o que está escrito lá. O quê? Que eles viviam a vida em comum e que eles vendiam a propriedade. E entregavam e distribuíam conforme alguém tinha necessidade. Eu fico pensando o que o Robert Kiyosaki pensa na hora dessa, a Natália Arcuri, o Primo Rico, Gustavo Cerbasi e aí por diante. Já pensou? Venezuela. Nossa, os governos são todos pagos. O que ele pensa, né, desses sacrifícios aí? Tá certo? Porque sair da corrida dos ratos, a pessoa. Então, irmãos, agora foi falado até hoje somente que eles distribuíam, que era algo que era comum da igreja, desde a descida do Espírito Santo. Mas agora, conforme nosso amado irmão terminou aqui, agora a palavra se dá nome. Por quê? Porque agora entra dois exemplos nominais. Primeiro de Barnabé, ele faz sua oferta, ele vendeu uma propriedade, um campo e entrega o preço aos pés dos apóstolos. E domingo que vem vai ter um casal,
que vai fazer uma oferta diferente. E vão se quebrar. Aliás, já se quebraram, né? Porque ficou só escrito para a gente aprender. Então, irmão, domingo que vem a gente vai falar muito sobre oferta. Tá certo? Se você quer entender como ofertar a Deus, venha domingo que vem, ou se não vier, pelo menos assista em casa. Tá certo? E pode ter certeza que eu vou estudar bastante para tentar ver todo o leque aonde consegue chegar essa palavra aí, para trazer para você. Beleza? Vamos colocar de pé então? Amém. Então, o Barnabé fez sua oferta, domingo que vem, Ananias e Safira fará sua oferta também, como se realmente não tivesse feito. Vamos orar então. E você que está em casa aí, irmãos, fica ligado aí, ó. Não perca não. Tá certo? Você fica ligado. Se você não quiser vir para cá, dê graças a Deus que está sendo televisionado, ó. Está sendo televisionado. Rede socializado. Socializado aí. Então você pelo menos levante ali, tira uma remela do olho ali, ó, liga o seu celular que está da beira da cama e ó, glória a Deus, já deixa um caderninho preparado ali, dá uma bocejada e ó, amém, irmão. Aí o interessante é que só chega mais cedo, porque é o seguinte, nós vamos passar na hora certa para ocupar todo o tempo, né? Amém. O grupo de louvor 10 horas, porque o capítulo 5 tem 150 milhões de versículos. Talvez eu nem termine ele. Beleza? Vamos orar então. Querido Deus, único Pai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos por essa palavra que foi falada, meu Deus, pelo teu servo aqui, o Senhor usou, para abençoar as nossas vidas. Pai Celestial, que esse interesse, Senhor, pela tua palavra bendita, gloriosa, meu Deus, esteja em nós, ó Pai. Foi falado aqui nessa manhã, meu Deus, que não devemos apenas pregar o Evangelho, mas nós devemos, ó Deus, viver o Evangelho. Meu Deus, viver segundo a tua vontade. Para isso, ó Deus, nós devemos ter essa palavra no nosso coração. Ó Deus, e nesse momento, ó Pai, esse culto se torna plenamente válido, porque aqui, meu Deus, nós estudamos a Tua palavra. Eu peço que essa palavra, meu Deus, que foi falada nessa manhã, o Senhor coloque, meu Deus, vivo no mais interior de cada coração daqueles que ouviram e daqueles que ainda, Senhor, ouvirão a Tua palavra, quando forem, meu Deus, abrir, ó Deus, as redes sociais para estarem ouvindo. Pai, eu te peço que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a Tua congregação. E o Senhor, meu Deus, que inclina, Pai, os corações, eu peço nessa manhã, que o Senhor incline o coração da Tua igreja para a Tua palavra. Que o Senhor coloque em cada coração, meu Deus, o zelo e a diligência, para que possam se interessar pela Tua palavra, pelo estudo, meu Deus, se interessar por estarem lendo, ó Deus, e meditando nela em casa, toda semana. Meu Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante sua mão então. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, e todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.